Tá gravando, então na última aula eu acabei esquecendo de colocar. Eu vou gravar a aula isolada e depois eu publico lá também. Então a gente começou a ver na aula passada, né, os conceitos, dentro da unidade de conceitos fundamentais, planificar a Terra, né, ou seja, como é que a gente vai representar, como é que faz para representar uma superfície tridimensional, que é a Terra, uma superfície bidimensional, que é a tela do computador, que é o mapa, né, que é a tela de um smartphone. Então, como é que é esse processo? A gente viu que esse processo se baseia num sistema de projeção, e aí a gente está falando de um sistema de projeção analítico, tá? A gente vai se basear nesse, em que existe toda uma formulação matemática para que você pegue esta coordenada tridimensional, essa coordenada curvilínea, né, latitude e longitude, e transforme esse ponto com essa coordenada num outro ponto associado a x, y da projeção, tá? Então, todo mapa ele é uma projeção, ele está projetado. Toda vez que você olha na tela do computador, ele está projetado. E quando ele está projetado, ele tem uma relação de coordenadas x e y. Essa é a relação que o sistema de projeção gera a partir de uma análise, a partir de uma equação matemática para isso. Tá? A gente viu também que não tem como a gente eliminar distorções. Tá? As distorções sempre vão existir. Né? A gente viu aqui alguns exemplos, né, em relação a tamanho, né? Comparação da Groenlândia com a Austrália, que a Austrália é maior que a Groenlândia em torno de 3 vezes, ela está, né, pelo processo de representação de planificação, ela está nessa distorção. Também Brasil com a África, nesse tipo de projeção. Né? Então, toda e qualquer projeção tem deformações. O caso mais extremo que a gente vê também é representar o globo como um todo. Né? Para minimizar essas questões de deformação, uma das saídas é você dar descontinuidade, como se você cortasse. Imagina sempre, quando for pensar em sistema de projeção, você tem uma bola, né? E você vai planificar, vai furar, vai cortar e vai planificar essa bola. Você não vai conseguir fazer isso sem distorção, sem puxar, assim, né? Sem esticar ela para casar, ou se você tem que cortar em algumas partes para ela encaixar. É a mesma ideia. Claro que esse processo que eu estou fazendo de cortar e esticar é um processo geométrico, né? E não analítico, mas cumpre essa ideia de você planificar. Ao mesmo tempo, se você pega nessa bola toda, né? Toda essa bola, como se fosse esse mundo todo, vem aqui, né? Vem aqui no Rio de Janeiro, recorta um pedacinho dessa bola e põe sobre a mesa para planificar, você vai ver que a deformação é muito pequena do que é o tamanho original. Então, claro, quanto menor a área a ser representada, quanto menor a área geográfica a ser organizada num banco de dados, depois visualizada numa tela do computador, a deformação será menor. Tá? Dentro desse processo todo, existe, que a gente viu, a questão das propriedades que são importantes. Tá? A propriedade da conformidade, ou seja, não há deformação das áreas, as áreas aparecem como realmente elas são sobre a superfície terrestre, mas elas estão muito deformadas em área. A outra forma é você, não, mas eu preciso área, eu vou preservar os valores de área, mas por consequência eu vou deformar o contorno do elemento, tá? Que são as projeções equivalentes. E aí, né, você tem aí, não importa essa figura, essa elipse ou essa esfera, se você for calcular a área, vai dar mesmo assim. Tá? Então são essas duas questões que você tem que optar. Você não tem nenhuma projeção que não deforme a área e não deforme a forma. Sempre vai ter uma deformação. E você vai optar. Então, dependendo do que você o trabalho, dependendo do que você quer fazer, a projeção, você vai escolher uma projeção. Tá? Dessa forma, para a gente poder entender um pouco antes da gente entrar na projeção UTM, aqui é um último exemplo, antes da gente entrar na projeção UTM, um exemplo da deformação que você tem, ou seja, eu posso criar parâmetros para a minha área de atuação. Minha área de atuação é o Brasil, então vou criar uma projeção. Vou criar uma projeção, não, vou escolher uma projeção que é adequada para o Brasil, que não vai deformar ele, no caso, a policônica é uma projeção conforme, que vai manter a forma.
Mas ela é conforme com os parâmetros para aquele local. Se eu tento representar o globo todo nessa projeção, ele deforma absurdamente. Tá? Antes da gente entrar na projeção transversa de mercado, que é a projeção mais usada no mapeamento, em alguns casos, eu vou antes abrir o QGIS para a gente poder fazer uma avaliação. Eu ainda não vamos ainda detalhar o funcionamento do QGIS, a gente vai fazer isso mais à frente, mas só para a gente ver como é que isso acontece nos sistemas e quais são os impactos em relação a isso. Tá? Primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, e que vai ser uma coisa sempre vai estar sendo usada nesses ambientes, é o que a gente viu lá de sistema de referência e sistema de coordenada. Aqui no cantinho da tela, tá vendo? Está aparecendo uma codificação. É PSG 4674. O que é isso? Isso é uma convenção internacional que codificou todas as possibilidades de sistemas de referência e sistema de coordenada. Eu vou abrir aqui para a gente ver, vou dar um clique aqui. Ó. E aí o que acontece? Você tem, vou tentar aqui, ó, deixar esses dois grandes grupos aqui, você tem aqui a organização de sistema de referência. O que é o sistema de referência? É o tamanho e a forma da Terra, ok? E você tem o sistema de coordenada, que é qual é a coordenada que você está usando, latitude, longitude, você está usando x, y de uma determinada projeção. Então, é uma combinação de todas essas possibilidades que vem codificado, tá? O primeiro grupo são os sistemas de referência, todos associados a sistema de coordenada. Tem projeção, ou seja, você vai guardar no teu banco latitude e longitude. Você não vai guardar no seu banco um sistema x e y de projeção. Tá? Isso é bom ou é ruim? É bom porque você não leva a questão da deformação da projeção, você guarda efetivamente a coordenada daquele ponto, mas quando você visualiza, né, isso em tela, a deformação é bem grande. Tá? Então, no sistema de coordenada aqui, você vai ter qualquer sistema de referência associado à latitude e longitude. Tá? Então, o que a gente usa mais, vamos lá, no CIRGES, que é o do Brasil, usa mais do Brasil. Aqui, ó. Passei. Cadê o CIRGES? Aqui. Tá? Tem vários, pessoal. CIRGES 2000 que a gente usa, é o 4674. Tá? Tem outro aqui, mas ele tem as mesmas informações. Então, aqui embaixo aparece ó, sistema de referência CIRGES, né? Qual é o sistema de referência ao Centro para as Américas. Né? Então, ele tem as mesmas, não sei porque tem dois, ele tem as mesmas grupos de informação. Qual é o elipsóide que está sendo usado, ou seja, eixo sem eixo maior e o achatamento. A unidade de medida vai ser em metros que está usando. Né? A unidade de medida que está aqui, desse valor aqui, ó, né, dos 6.388.137 metros. Aquilo como a gente viu, né, no referência, o primeiro meridiano vai ser o de Greenwich, 0. Ele tem todas as informações que compõem aquele sistema. Né, a extensão, ou seja, ele pega o mundo inteiro e tal. Como você vai ter outros sistemas. Tá? Então, esse especificamente, ele já até está em CIRGES. Então, né, já está aqui, ó, 4674. Então, essa visualização que você está vendo aqui, né, esse mapa dos municípios do Rio de Janeiro, essa base de dados digital do município do Rio de Janeiro, ela está em CIRGES e em sistema de coordenada, geodésico, latitude e longitude. O que ele está fazendo? Ele está representando como se fosse X, se é latitude 0, X 0. Se é longitude 0, Y 0. Se a latitude é 10 graus sul, o Y é menos 10. Né? Então ele está sem nenhum processo de transformação, ele está usando essas coordenadas curvilíneas em coordenadas x e y. O que quando vai para o norte, para a região mais perto dos polos, é uma deformação muito grande. Né? Porque 90 graus de latitude, ou seja, no polo, é um ponto. E ele está representando tudo no tamanho do Equador. Tá?
E aí, o que que acontece? Você pode alterar isso. Se eu venho aqui, altero o sistema, vou alterar. E aqui, ó, tá vendo? Ele mostra a área de atuação. Se eu pegar um outro aqui, ó, melhor aqui, peraí, vamos sair do serviço. Puxa, num lugar que seja, que dê pra gente entender aqui, ó. Malvinas, isso aqui parece. Vamos ver o North American Data aqui. Aqui o NAD. Tá vendo? Ele pega algumas partes, ele é usado para algumas partes do Alasca. Se você tiver em outros lugares, ele vai mostrando aqui, ó, a área do mundo em que aquele sistema de referência foi pré-definido, tá? Em referências antigas, 83, antes de ser um sistema global, né? Um olhar mais global para o sistema. Deixa eu ver o WGS84, ver se ele aparece aqui. É o sistema do GPS, é o sistema que o GPS usa. Ah, peraí que ele está com tudo aberto. Deixa eu ver. WGS84, tá vendo? É um sistema global para o mundo todo, ele aparece o globo como um todo marcado ali, tá? E o outro, além de você ter só o sistema de referência, tem o sistema de referência e o sistema de projeção. Então você tem aqui, além, né? Você precisa dos dois, só que ali são só geográficos, aqui é com sistema de projeção também. Então, ó, vamos ver aqui CIRGAS também. O WGS34. FAS 69 é um outro usado no Brasil também. Já foi usado no Brasil e foi trocado pelo CIRGAS. O CIRGAS está aqui. Ele está associado a um sistema aqui de projeção, que é o TN, que a gente vai ver. Então, se você clicar, você vê que para cada um ele é mais adequado para essas faixas, para esses usos. Tá? Então, está vendo 21, aqui é tudo N norte, 21 sul, já para esse pedaço. 23 sul, já é o pedaço, um pedaço do Rio, depois 24 um outro pedaço, assim vai. Como outros também, deixa eu ver aqui, ó, que já está selecionado aqui para mim, ó. Brasil Policônica, tá vendo? É representado para o Brasil como um todo, tá? Se eu ativar isso aqui, ok, eu vou ativar, ele vai estar representando isso com a policônica, você está visualmente vendo, e as coordenadas que você está passando aqui embaixo, está vendo aqui as coordenadas, que você está mexendo, são as coordenadas da projeção x, y. Tá? Se eu voltar para um sistema de referência só com um sistema de coordenadas geográfico, que é esse aqui, né, que a gente viu no outro anterior, quando eu ando, olha, ele mexe latitude e longitude. O que eu quero ver aqui com vocês em relação a isso? Bom, primeiro, aqui é uma base de dados, tá? Organizada num banco, com todos os municípios. Quando eu clico, lembrando que a gente vai ver o QGIS com mais. Opa, peraí, que eu tenho outro mapa por baixo. Com mais detalhes depois. Então, quando eu clico aqui nesse município, né, então está aqui o nome do município, é um banco, né, Macaé, no Rio de Janeiro, e a área do município. Né? Rio de Janeiro aqui, né? Município do Rio de Janeiro, a área. Campos e área. Eu tenho esses atributos. Esses atributos vêm que são as áreas oficiais desses municípios. Tá? E agora eu vou calcular a área usando o quê? Esse sistema de projeção que está aqui. Usando o quê? Circas com coordenadas geográficas. Tá? Para a gente ver o que acontece. Aqui está, só lembrando, aqui está em quilômetro, tá? Ele vai sempre calcular com a unidade que está marcada no sistema. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um comando. A gente vai ter as aulas específicas para o tratamento desses dados, para o processamento, tá? Opa, não está abrindo por quê aqui? Não está abrindo o menu vetor? Por que não está abrindo o menu? Tá vendo? É o único que não está abrindo aqui.
É difícil. Ah, peraí. Peraí. Preciso do comando aqui para você abrir. Tem alguma coisa ativada? Não, não tem nada. Coisa de maluco. Tem alguma coisa aberta por trás? Não, não tem. Ela foi tá abrindo. Tá vendo? O menu aqui, eu abro aqui, ó. Visão, camadas, configuração, complemento. O vetor não está abrindo. Por que não está abrindo? Eu não sei. Complementos, mas eu não quero complementos. Aqui, você pode instalar complementos externos para ele poder rodar outras questões, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele abra os comandos de vetorização. Vou fazer o seguinte, deixa eu salvar esse arquivo. Vou fechar ele. Vou abrir de novo para ver o que é. Tá abrindo aqui o QG de novo, tá? Alguma questão que vocês queiram perguntar enquanto está abrindo, não? Sim, vou aproveitar, mas é para perguntar mais sobre a instalação. A Tá. gente instala aquele standalone ou o outro que é long term, sei lá, release? Qual que você está perguntando? O standalone ou? Acho que é long term release. Continuous with Não, previous dependência, não sei. Tem muitas opções de instalação aqui, aí eu fiquei meio perdida. Esse é o ponto. então, não. É o modelo para você usar sem rede, o mais simples para você usar mesmo. Tá? Eu vou ver aqui, já vejo isso também. Tá. Agora, por que não está abrindo aqui o menu, entendeu? Que é o único Eu menu não que não sei está se, abrindo. É o menu que eu não sei se funciona assim. Eu Ah, fiz uma vez um curso de ArcGIS e tinha alguns menus que uhum. só abriam dependendo do que a gente estava selecionando. Sei lá, tinha um menu que só abria se você estivesse segurando o mapa, outro só abria se você estivesse criando Não, tabela. sim. Não sei se é o caso. Eu estou com um arquivo vetorial aqui. Esse arquivo é um arquivo vetorial. Tá? Eu não estou com o arquivo raster, imagem. Ele está abrindo o menu raster. Né? Ah, tá. Então não é a Por que mesma ele não está coisa. abrindo? É. É. Por que ele não está abrindo esse menu aqui? Sinceramente, eu não sei se é algum problema. Pô, já usei tanto essa versão. Mês passado eu dei aula toda com ela aqui. Tá, deixa eu ver então. Peraí, o que eu faço aqui?
complementos. Tem problema de... Por que eu queria fazer? Qual é a ideia? Era calcular as áreas, mostrar para vocês o cálculo de áreas, mudando as projeções, e a gente vê as diferenças de área conforme se muda a projeção. Entendeu? Professor, não tem nenhum desses Oi. iconezinhos, desses que estão desenhados, que seja para cálculo de área? Não entendi, perdão? Não tem nenhum desses iconezinhos que estão desenhados que já seja um atalho para o cálculo de área? Talvez Aqui não, eu não tenho aqui, eu teria que ter. Aqui tem ó, algumas coisas, mas é algumas edições, mas não para o cálculo de área, só é uma ferramenta de geoprocessamento que tem aqui. Entendi. Deixa eu fazer aqui, então, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê? Vou ver se tinha alguma. Deus ajuda, deixa eu ver aqui. Se tem. Ou se eu posso adicionar aqui. Aqui tem, né? Até quando eu ponho aqui, ó, eu botei o vetor, mas aqui não. Tem desculpa o raster. Tem um vetor aqui, ó. Se eu tiro aqui, dele tá aparecendo. Nem tá mudando aqui, tá vendo? Que estranho isso. Na segunda linha, professor, na segunda linha da barra de ferramentas, o terceiro item não é esse, o terceiro? Esse não é para inserir uma camada? Que seja... Sim, a camada já está aqui, tá vendo? Eu já inseri essa camada. Eu já vim aqui em camada, adicionei a camada, uma camada vetorial. A camada está aqui. Tá. Achei que você queria adicionar outra vetorial. Não. Eu posso vir aqui e editar. A opção de edição está aparecendo. Okay. Eu vou selecionar aqui um município e vou apagar ele. Apaguei. Tá? O que eu quero é o menu vetor que eu posso calcular numa área. Tem opções de geoprocessamento. Calcula a área, divide polígono, junta polígono, entendeu? São ações que eu posso fazer com o menu vetor, o menu geoprocessamento. Então, no menu geoprocessamento, eu posso fazer várias coisas com essa camada vetorial. Okay. E ele não, tá vendo? Ele está indisponível. Não sei porquê. Eu abri aqui o ajuda. Tem alguma consulta aqui, fiz. Consulta aqui não. Para de repente tem algum atalho, sei lá, mas ó, tá vendo? Camada buffer é uma opção. Você vai lá e faz um buffer. Você tem várias opções para fazer working vector data, simbolização, processo não. Cara, adição, topologia, isso tem ali naquele menu. Não sei. Por que esse menu aqui não está aparecendo? Sinceramente. Vou ter que resolver isso aí, não sei. Bom, vamos voltar lá para a aula e eu vou tentar depois ver o que aconteceu aqui, por que ele não está abrindo aqui. Todos os menus abrem, tá vendo? Aqui, tá tudo que eu quero. Quero incluir uma camada.
Se eu for trabalhar com raster, eu vou já referenciar um raster. Está tudo aqui. Eu vou clicar, ele vai abrir. Né? Eu tenho uma imagem, vou conseguir já referenciar essa imagem. A gente vai ver isso mais à frente. Agora, no vetor, ó. Não. Estou vendo aqui que se é porque eu estou com 2 monitores, se ele vai para um outro monitor. Deixa eu desligar um monitor aqui para ver, peraí. Não, continua a mesma coisa. Ah, parei aqui de compartilhar para ver se era alguma. Não seria por isso. Bom, vamos voltar aqui. Vocês estão vendo a tela aí, né? Estamos vendo o slide, é isso? Ah, tá. A tela não está compartilhada? Só o slide, projeção transversa de Ah, tá bom. mercado. Isso, tá bom. Ah, já que não está, outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, então, Agora a gente está vendo mais. Tá. Em relação à deformação, né, da projeção, esse aqui é o mapa dos biomas do Brasil, tá? É o Brasil como um todo. Se eu ativar aqui o Rio de Janeiro, vocês vão ver, ele está já referenciado, então, tá vendo? Ele aparece aqui, tá? Vou fechar esse aqui. Bom, se eu venho aqui e faço alteração, essa alteração eu estou alterando a visualização, o que eu estou vendo na tela. Tá? E aí eu vou fazer uma alteração aqui, ó, para um sistema de projeção. Aqui, cadê? Tinha deixado uma aqui. Aqui, ó, esse aqui. Ó. Ele está vendo? Esse sistema de projeção ele é adequado para esta área aqui. Tá? Eu vou alterar, eu vou dar um apply aqui, vou alterar a visualização. Olha o que aconteceu com o mapa do Brasil. Ele ficou distorcido. Por quê? Porque aquela projeção, ela é feita, ela toda é construída analiticamente para atender aquele pedaço ali, para deformar o mínimo possível naquele pedaço. Quando eu uso essa para uma outra área, olha como é que ele fica distorcido. Tá? Se você vê, assim, aqui são os biomas, né? A caatinga está quase do tamanho do bioma Amazônia. Tá? Porque está usando um sistema de projeção não adequado para essa área. Quando aí eu vou mudar, eu vou botar aqui o policônica, né? Que é esse aqui. Vou puxar para o lado para a gente ver quando eu der OK aqui. Esse aqui é adequado, só voltando aqui, ó, tá vendo? Ele é adequado para esta área. Ele foi construído para esta área aqui. Então eu vou dar um apply aqui, ó, tá? Ele voltou para o tamanho e o formato mais adequado para essa região. Então, quando a gente fosse calcular a área, ia ser a mesma coisa. Imagina, ele ia calcular a área baseado naquela deformação. Tá? O cálculo de área que vem né, nos produtos oficiais de área é a projeção equidistante de Albert. Tá? Deixa eu abrir, vamos ver se a gente acha ela aqui. Fecha aqui, porque aqui tem todas as projeções. Aqui, ó. Albert Chiari. Então é essa que a gente usa. Mas aí vai ter que saber o que? Para qual região, né? Então você tem aqui vários sistemas de referência aqui, o NADS, clicar aqui, ó, para os Estados Unidos, tá vendo? Um pedaço da Flórida, um pedaço dos Estados Unidos, outro aqui, ó, esse pedaço do Alasca, né? Texas. Então ele tem aqui, ó, South America equidistanciária. Então, tá vendo? Ele pega nessa região. Sempre ele está mostrando aqui também em roxo, ele é feito para essa região em vermelho e a tua região de zoom, tá? Nesse roxo aqui. Não tem aqui o Cirdes, teria que instalar aqui, teria que configurar o Cirdes aqui para essa projeção equidistante equivalente de Albert, tá? Tá vendo? Equiárea de Albert. Essa aqui é a projeção usada. Se a gente for lá nas documentações para o cálculo de área dos municípios, use essa projeção para o seu cálculo. Tá? Deixa eu dar aqui um cancelo e vou dar um zoom aqui no Rio. E vou lá de novo, tá?
Ó, tá vendo? Você tem aqui, está setado a policônica, acho que é. Tá vendo? Ó, essa é a área que a projeção atua, e aqui é onde você está seu zoom. Opa, meu zoom está casando dentro da projeção. Ok, perfeito. Não vou, as deformações ali dentro foram calculadas para serem adequadas para a aplicação naquela projeção. Se eu uso uma outra que a gente vai ver que é o TM, né? Repara, ela pega esta área apenas e a área que eu estou de zoom está fora. Então, só dentro desta área do Rio de Janeiro que vai me servir essa projeção aqui. Tá? É. Que até para você pedir todas as opções que tem a opção assim, aparece aqui. Aqui só adicionar camada. Beleza. Tá, então vamos voltar aqui para a gente falar um pouquinho da UTM. Eu vou ter que depois resolver isso. Sobre a instalação. Uma das coisas que você tem que ver também, assim, o QGIS ele tem várias versões, tá? Essa que eu estou usando, acho que é a Hanover. Eu não sei se ela é a última ou a penúltima. Normalmente, a gente fica numa versão anterior, porque a versão atual que disponibiliza, ela teve algumas modificações, como é, né, um software colaborativo, de open source, você pode ter alguns bugs que podem aparecer. Então, normalmente a gente fica numa versão anterior. Eu não tenho ideia de qual versão tá. A gente pode até dar uma olhada também para saber em qual versão tá. E aí também ficar de olho nisso no teu Windows, né? Se tu está com Windows 64 bits, e a standalone é aquela que você vai trabalhar no teu desktop, né? Deixa eu ver aqui só para a gente. Ó, ele está na 320. Aqui eu tô. Remover 3.16.5, tá vendo? Tá, então a gente baixa essa daí que você tá com o mouse. Isso. Tô vendo aqui último lançamento, mais riscos de infecções. Eu instalaria. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, a 3.16, porque a 3.30, né, ela ainda tá vendo lá, ó, maior parte estável, aqui mais risco de infecções. Então essa é a que está mais estável, tá? E aí tem que ver se é 64 ou 32 bits, tá? É o Windows, né, que está usando. Qualquer dúvida tem muito também no YouTube como instalar, né? Então, se vocês entrarem também, Obrigada. tem bastante ajuda no YouTube para isso. Instalar QGIS. Ó, esse aqui, esse do ClickJar é interessante, tá? Se você tiver dúvida, alguma coisa em relação ao QGIS, o ClickJar é bom, tem bastante coisa também. Né? Então, esse aqui, ó, já até usei, ó, como baixar e instalar o QGIS, já até vi. Esses dois vão ajudar bastante vocês, mas aquela versão ali... Cadê? Eu sei, né? Tá. Essa aqui só 64 ou 32, tá? Só identificando qual que é o teu Windows instalando. Eu vou até depois reinstalar o meu aqui. Não, é o mesmo. Aí quem instalar, ou quem já tiver instalado, depois me diz se está tendo algum problema em relação ao menu vetor também, que não está aparecendo. Tá? Ok. Tudo bem, então? Tudo bem, obrigada, professor. Nada. Então vamos lá. Bom, então, dentro dessa questão, a gente sempre, quando a gente viu reforçando, né? A gente estava vendo o pior caso, projeções
para o mundo, mas a gente faz muitas vezes projetos e mapeamentos mais locais, menores, em áreas menores. A projeção TM é uma projeção que é usada nas folhas topográficas, aqueles mapas, né? Nas folhas que o IBGE produz. O mundo, de uma forma geral, é muito padronizada para isso. Tá? Só que ela tem algumas características, e a gente vai ver algumas características da projeção UTM, que é uma que a gente usa bastante. Tá? Deixa eu, quando parei de compartilhar, eu perdi aqui o chat. Deixa eu só ativar aqui se alguém fizer alguma pergunta poder ver. Bom, quais são as características dessa projeção? Ela é uma projeção conforme, cilíndrica, e pelo próprio nome, né, o transversa, o cilindro passa por dentro, né, ele é secante à superfície de referência que a gente vai usar. Que superfície de referência é essa aqui? É o que o sistema de referência vai dizer. Né? Se for Sirgas, ele vai dizer o tamanho dessa superfície com aqueles parâmetros que a gente viu. Se for SAD 69, é um outro elipsoide, tem um outro parâmetro, tem um outro tamanho. Tá? Então, isso vem, né, dessa combinação entre o sistema de referência e o sistema de projeção. Tá? Então, ela tem essa característica, ela é transversa e ela é secante. Ela é transversa não porque ela é secante, ela é transversa porque o cilindro vai de lado e ela é secante. O que acontece? Quando eu tenho um cilindro que não é transverso, né, que é normal, que o eixo do cilindro é paralelo, né, é coincidente com o eixo de rotação da Terra, eu tenho uma deformação muito grande nos polos. Né, os polos vão ficar muito deformados. Quando eu inverto, quando eu ponho o eixo do cilindro perpendicular ao eixo de rotação da Terra, isso vai acontecer nessas extremidades aqui. Né? Então eu encaixo o cilindro, ele passa aqui, ele é secante, então ele tem aqui esse tamanho aqui é real. Né? Aqui dentro há uma redução e aqui fora começa uma ampliação, até chegar nos extremos muito aqui, né? Nesses extremos uma deformação muito grande. O que se faz para minimizar isso? Se gira esse cilindro, é como se você pegasse, né, fizesse uma área, essa área azul aqui, vai ter esse cilindro nessa posição. E aí eu vou mapear tudo que está aqui dentro com o cilindro nessa posição. Depois eu vou girar para essa outra área aqui. Ó. Então, aquilo que a gente falou, se eu pego, né, um pedaço pequeno dentro do globo e recorto e ponho em cima da mesa, ele está quase plano. Ao planificar, eu estou deformando muito pouco. Então, ele é como se ele fatiasse, né, a Terra em várias faixas, que no caso são 60 faixas, porque cada faixa dessa tem 6 graus, ele fatiasse cada faixa dessa. Né? E dependendo da área que você está trabalhando, um determinado sistema de projeção, um determinado tipo, né? Uma determinada posição desse cilindro. Vamos voltar para o QGIS lá, o que está funcionando. Eu fechei? Então, não, tá aqui. Fechei não. Vou só abrir aquele mapa de novo. Então, quando eu tiver aqui o Rio de Janeiro, quando eu vier aqui, né, e botar aqui projeção UTM, tá vendo? Tem UTM, tem uma posição. Essa aqui a gente vai explicar a posição do cilindro, na posição 23. Tá vendo? Tá? É essa faixa, porque ele vai diferenciar sul e norte. Tá? Então você vai ter sul, você vai ter norte. Se a gente for aqui, ó, tá vendo? Ó? Sirgas 23 sul, tá essa, 23 norte. No caso do Sirgas, nem pega. No caso do Sirgas, é só para a América do Sul, né? É só para a parte sul. Então, que é o que o Brasil, aqui no caso é o Sirgas Brasil. Vamos usar o WGS 84, que ele é global, talvez fique melhor para vocês entenderem. Vou achar o WGS 74 aqui. O TN. Geográfica. Porque aqui são várias. TM. Aqui é o WGS 74, mas eu queria. Tem norte, eu queria sul também. Diversas mercados está aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma sul-norte. A gente vê isso.
Tem WGS aqui para isso aqui configurado. De si aqui, o WGS tem. Só pegar o mais recente, esse daqui, o 84. Tá aqui. Então vamos lá. Então, ó, WGS-74 é um sistema de referência global. Então, se for lá no fuso 23, ó, tá vendo? Pega toda essa parte do Brasil. Por que o Sirius não estava pegando? Porque ele é só para a área da América do Sul. E, no caso, o Sirius dormiu o que o Brasil tá usando. Então, é só para a área do Brasil. O 23, ó, tá vendo? É a parte norte. Então, ele, além de ele dividir a Terra em vários fusos, 23, 24, 25, tá vendo? Tá mudando, ó, 26, 27, 28. Para cada um desses fusos, ele está dizendo, ó, a projeção TM para o fuso 30, a melhor local para mapear, isso aqui não vai, toda essa área eu posso usar o TM com o fuso 30. A gente vai ver esses fusos também. Tá? Só para vocês terem uma ideia disso. Então, além da faixa, ele separa norte e sul. Tá? Então, ele faz essa divisão, porque aí, aquela faixazinha, se eu pego, né, da mesma forma que se fosse uma projeção, né, no paralelo, né, ao eixo de rotação, coincidente com o eixo de rotação, eu teria áreas dentro de uma faixa que não teriam deformações tão grandes. Tá? Como ela está girada, então essas faixas elas não sofrem, as deformações são conhecidas, são aceitáveis, eu não posso abrir muito. Então foi normatizado que seriam faixas de 6 graus. Tá? Então tá aqui, ó, no Brasil a gente tem essas faixas que passam pelo Brasil, né? O fuso 28, o fuso 29, o fuso 20 e até o 25, né? Passando aqui em algumas áreas com região com uma parte norte, tá? O Rio de Janeiro ele tem uma questão, ou seja, ele está entre dois fusos, tá? Então eu não consigo representar todo o estado do Rio de Janeiro dentro de um fuso, tá bom? Alguns outros estados funcionam bem, como o Ceará, está dentro de um fuso. Sergipe, Alagoas, Sergipe um pedacinho fora, Espírito Santo um pedacinho fora, tá? Rondônia também quase estou dentro de um fuso. Tá? Para a gente ter essa deformação, aqui, ó, essa é um fuso da projeção TM. Se eu quisesse mapear alguma coisa, né, na África com esse fuso, a deformação ia ser muito grande. Tá? Como é que funciona essa deformação? Como é que ele foi calculado? Então, eu tenho claro que aqui está exagerado para a gente poder ver. Tá? Então, eu tenho a superfície de referência, que é esse pedaço aqui que a gente está olhando. Tá? Esse pedaço aqui. E eu... Perdemos o professor ou eu que perdi a conexão? Travou também aqui. Ah, Travou, né? Só acho caiu, que né? sim. Sim. Tá. A maior deformação que está no meio aqui é de ampliação, aqui é redução. Oi, professor. Alguma coisa que eu... Calma aí, que a Oi? gente perdeu você assim um tempo. A gente Caiu? perdeu isso totalmente. 3 minutos. Que isso? Então, pera, deixa eu desligar a câmera. Então, eu estou falando sozinho aqui, é isso? Tá falando sozinho. Alguém até escreveu no chat para você saber, mas acho que não. Você não deve nem ter recebido. Não reparei. Então, vamos voltar. Peraí, deixa eu só apagar então aqui.
Desliguei a câmera para, de repente, minimizar alguma questão da rede. Pode ser. Vamos ver. Aqui, vocês estavam aqui comigo, não? Estávamos. Você estava falando de, Tá. sei lá, de ter 2 fusos aí. Enfim. Ah, sim. Então, como a gente viu, a projeção TM ela é toda construída para uma área de um fuso, né? Então, o Brasil está dentro dessas várias áreas de fuso aqui, tá? Então, se você tiver um projeto nessa área, ok, ela vai cair bem no fuso 23. Se você tiver um projeto nessa área, no fuso 21. Por que que isso ocorre? Vamos dar uma olhada. Porque, primeiro que foi padronizado, né? E como é que isso funciona em relação à deformação? Aqui está exagerado, tá? Porque, claro, não tem esse 6 graus, não é isso tudo. É uma abertura de 6 graus com o cilindro passando por dentro, secante, passando por aqui. Então, tudo que está na superfície terrestre, nesse pedaço aqui, vai ser representado na figura aqui, nessa área aqui nesse contato aqui do cilindro. Tudo que tiver nesta área aqui vai ser representado nesta área aqui do cilindro. A maior deformação aqui na borda dessa projeção é de 1,000977. Então, alguma coisa que for representada no pior caso, ou seja, na borda do fuso, né, ele vai estar aumentado 1,000977 vezes. Tá? Já nessa parte, a pior caso, que é no centro aqui, ele está reduzido 0,9996 vezes. Tá bom? Então, isso são as deformações. E como ela é uma projeção analítica, você tem uma formulação matemática, você tem toda uma equação que chega nessas transformações e é possível entender e calcular esse fator de escala, esse fator K, de erro. Tá? Normalmente a gente não se utiliza disso, por quê? Não se utiliza de ficar calculando o fator K sempre, porque a gente já sabe que o erro inerente nessa projeção vai ser menor do que eu quero. Mas eu preciso de uma coisa muito precisa, então muitas vezes se utiliza outras opções com esse ângulo menor, de 3 ou 2 graus. Tá? Mas é muito específico e não é adotado no mapeamento oficial. Tá? E como é que é a coordenada geográfica para a coordenada x e y? Então, a primeira coisa que a gente tem, quando tem esse sistema, a gente pensando, você vai ter, né, o equador como, né, e o meridiano central, aquele meridiano que vai no meio, esse meridiano que está aqui, tá? E o limite dos fusos, ou seja, você tem 3 graus para cá e 3 graus para cá. Qualquer ponto que esteja aqui, ou seja, né, esse ponto 1 aqui, que esteja representado no mapa, ele vai ter, aí como ele já está projetado, ele já é uma representação bidimensional, a coordenada dele vai partir dos parâmetros. Quais são os parâmetros? O meridiano central vai valer em coordenada x, y 500.000. Então, qualquer coisa que esteja à esquerda do meridiano central, ele vai ser menor do que 500.000. O que estiver à direita do meridiano central, ele vai ser maior do que 500.000. No caso norte-sul, ele é muito grande, então há uma outra convenção. Tudo que tiver ao sul do Equador, o Equador vai valer 10 milhões. Tudo que tiver ao norte, o Equador vai valer 0. E aí, se você tem um ponto qualquer, como ele já está projetado, já é uma projeção XY, plano retangular, quando você mede, né, então ponto 1, você mede essa distância aqui, a coordenada do ponto 1 em x, que a gente chama de E na projeção, é 500, que é o valor do meridiano central, menos essa distância. O valor em n desse ponto 1 vai ser exatamente essa distância aqui, porque no norte o Equador vale 0. Mesma coisa no ponto 2. Né? Se o Equador aqui vale 0, se eu medir essa distância, vai ser a coordenada do ponto 2, direto. Né? E, no caso, tá? A direita do meridiano central vai ser somado de 500. É a mesma coisa para o sul, só no que o sul, o n, né, o valor de y, ele começa com 10 milhões. Tá? Para vocês verem isso, como é que funciona na prática. Ou seja, você tem uma folha topográfica, que é aquela folha que eu falei, que o IBGE prepara, mapeia o Brasil todo. Divide o Brasil todo em quadradinhos e mapeia cada quadradinho desse. Né? Por quê? Porque é questão da escala. Oi, estão me ouvindo?
Estamos sim, professor. Ah, tá bom. Agora manteve-se Eu achei estável. Oi? Sim. Agora você manteve-se estável. Tá ruim ainda? Não, não, está estável. Tá bom, legal. Então, essas folhas é como a gente viu lá na escala. Eu tenho o Brasil é muito grande. Se eu for representar esses detalhes todos no Brasil, o mapa teria que ser gigantesco. Então, a gente corta em vários pedaços. O que facilitou hoje. Então, hoje, nos arquivos digitais, eu tenho um mapeamento do Brasil todo numa única base de dados. Mas no papel era assim. Tá? E era feito em UTM, nessa projeção. Então, na própria folha topográfica, ele explica essas questões. Olha, origem de quilometragem da UTM, porque está dizendo que é a projeção universal transversa de mercado. Origem da quilometragem em UTM. O Equador e o meridiano central, que no caso aqui do meridiano central desta folha é 39. Acrescidas constantes, 10 milhões, 10 mil quilômetros, né, que tem quilômetros, e 500 quilômetros. Tá? Ele já diz, ó, o Equador, você está trabalhando com 10 mil quilômetros e o meridiano com 500. Tá? E aí ele explica todo esse processo para que você tenha essas coordenadas. Então, exemplificando o que a gente tinha ali, se você tem um ponto numa folha topográfica, se você medir essa distância, claro, você tem que saber a escala, né? Então, 1,95 centímetros, aqui 0,96, eu sabendo que se eu tenho aqui, ó, isso aqui é a projeção UTM, né? 236 mil, porque está em quilômetros, 236 quilômetros, 240 quilômetros, equivale a 4 centímetros. Ó. Então, eu sei essa relação, eu sei que essa variação de 1,95 aqui centímetros, eu vou transformar ela para metro, então eu vou ter que multiplicar aqui nessa relação por 1.000, então é 1.950 metros, que eu vou somar com esse valor aqui. Ó. Então eu sei que a coordenada E do aeroporto é 237.950 metros. Como também a coordenada N, da mesma forma. Tá? Então, esse sistema de coordenada é um sistema que é usado no mapeamento, a gente tem bastante, dependendo da região. Ele se encontra no QGIS também como mapeado, então vamos lá botar aqui o Rio de Janeiro nessa projeção. Então vou botar aqui a Cirgas 23 Sul, está pegando um pedaço dele, vou dar OK. Tá? Quando eu, vou dar um zoom aqui, quando eu ando, no caso do ambiente computacional, ele já calcula automático isso para você. Hein? Tá? Só, o que eu mostrei é só para a gente entender. O que eu fiz? Eu peguei uma faixa do globo e planifiquei essa faixa do globo. No meu processo de planificação dessa faixa do globo, eu tenho áreas de redução e áreas de ampliação, áreas em que eu vou esticar e áreas que eu vou encolher para poder planificar. Só que eu sei que ao esticar e ao encolher, eu vou saber efetivamente o quanto eu vou ter de deformação máxima nos dois casos. Como eu tenho esse limite de 6 graus, eu tenho várias faixas dessa projeção. Então, olhando aqui, a gente vai pegar aqui, vamos pensar aqui, ó, vamos aqui na Paquetá. Se a gente parar a mão aqui em Paquetá, a gente está vendo ali uma coordenada ali embaixo, aqui, ó, tá vendo que coordenada? Tá? A coordenada aqui está em. Ops, vou botar mais ou menos aqui. 694.300 mil. É aqui, Perdemos de novo, nesse sistema de professor? projeção. Falhou, professor, quando estava falando da coordenada. Eu estou vendo você. Professor? Então, eu vi
Olá. Ouvimos o olá, mas picotou. Zero vai dar valor negativo. Mas se eu botar ele como... Oi, Não, ok, tô ouvindo. tudo bem? E aí, Bem, o que, que aconteceu? Aí a única coisa que complica é porque aqui é muito grande. Então, para sul, se definiu que o Equador vale 10 milhões de metros. E para o norte, que o Equador vale zero. Então, se eu tenho um ponto no norte, ele está começando do zero. Se eu tenho um ponto no sul, ele está descendo aqui a partir de 10 milhões. Tá? Então, se eu tivesse exatamente um ponto sobre o Equador, ele poderia ser 0 ou 10 milhões. Porque o Equador não está nem no norte nem no sul. Tudo bem? Tá? ah, ok. Então, aí Aqui, voltando lá na nossa medição, então voltando lá no aqui exemplo que você colocou, tem que passá-lo eu de já lado. sei, eu já sei aqui, ó, se eu for voltar aqui, eu já sei que aqui, deixa eu ver se ele fala, ó, eu já estou aqui na folha já diz, olha, eu estou usando o Equador com 10 milhões, ou 10 mil milhões de metros ou 10 mil quilômetros, tá? Ele já está me dizendo isso na folha, ok? Se ele já está me dizendo isso na folha, eu sei que ele é sul. Então, quando eu vou medir, claro, eu não tenho uma folha que obrigatoriamente toque no Equador, ou seja, eu estou com uma latitude aqui de menos 16, tá? Então, eu vou pegar isso aqui como referência, né? Eu vou medir aqui essa distância e aí eu vou estar subindo, porque se eu subir eu vou chegar no Equador, vou chegar no 10 milhões. Por isso que essa coordenada está aumentando, tá? Tudo bem? E aí eu peguei esta coordenada e mais esse pedacinho aqui, que era 480 centímetros, tá? Ok, entendi. Tá? E Isso aí, tudo, tá? Isso tudo para a gente entender conceitualmente, isso tudo num documento. Se você está no campo, você precisa fazer uma medição, você está em alguma área que não tem um computador, você vai fazer isso. O que a gente tem hoje, aí voltando lá no QGIS, o que, que acontece? Isso aqui, ó, o Rio de Janeiro aqui, eu botei ele num sistema UTM aqui, ó, que pega essa faixa. E é o TM 23, tá esse aqui, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Irgas, zona 23 sul. Eu tô pegando o fuso 23 sul, tá? Então, ó, ele calcula a coordenada para mim automático, aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Né? Deixa eu ver se dá para deixar marcado aqui enquanto não, não dá. Mas tá vendo aqui, ó, conforme eu ando aqui, ele me calcula as coordenadas, automático. Então, se eu botar um ponto, se eu for ler uma coordenada, se eu for botar um ponto, ler uma coordenada, eu vou conseguir saber que coordenada está ali. Por quê? Porque está todo um ambiente computacional por trás que está me calculando isso. Tudo bem? O arquivo, esse arquivo aqui, essa base de dados, ele está armazenado cada. Ó, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Deixa eu ativar aqui. Ó. Esse, esse município aqui, esse acho que é Nilópolis, ele é construído a partir de todo esse conjunto de pontos aqui, ó, que no caso, onde ele se encontra com o Rio de Janeiro é igual, onde ele se encontra com São João é igual, onde se encontra com outro município é igual. Acho que esse é Mesquita. Tá? Então, todo esse arquivo ele foi construído a partir desse conjunto de pontos. Cada ponto desse está registrado no banco com uma coordenada geográfica, porque o sistema original dele era siglas em coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Quando eu altero aqui o sistema para UTM, toda a parte, né, computacional do sistema vai me calcular aquela coordenada que está no banco em latitude e longitude em UTM. E ele vai planificar usando essas informações. Ele vai redesenhar o mapa usando essas informações. Tudo bem? tudo bem. Eu já estou achando que eu caí. Não, estamos ouvindo. Tá bom. Tá? Então, assim,
todos esses pontos com a coordenada TM. Se eu vou aqui, vou só desmarcar aqui para a gente poder ver melhor. Se eu venho aqui, perdão. Se eu venho aqui e paro aqui em Paquetá, ela vai me dar uma, tá vendo aqui embaixo? Ó, olha aqui embaixo na coordenada. Ele está me dando uma coordenada UTM, onde está a minha mão. Associada ao quê? Ao esse fuso 23. Associado àquele meridiano central que está à esquerda, tá? Eu estou abaixo do Equador e eu estou tendo essas coordenadas. Eu vou mudar esse sistema de referência, o sistema de projeção. Eu não vou usar o 23. Vendo aqui, estou com 23 sul. Eu vou usar o 19. O 19 é lá na borda do Brasil, tá? E vou aplicar. Tá? Repare que o Rio já deu uma virada aqui. Ó, tá? Eu vou botar aqui a mão de novo. Repare que as coordenadas estão diferentes. Tá? Elas já estão diferentes. Por quê? Porque está associado àquela outra faixa. Só que o que acontece? Quando eu associo a outra faixa, toda a característica que aquela faixa inicial tinha de manter aquelas deformações de 1,0009 ou de 0,9997, eu vou perder, porque aquilo só tem aquela qualidade dentro daquela faixa. Né? Se a gente for olhar aqui de novo no sistema de projeção, ó, eu estou aqui e a projeção está aqui. Nessa área aqui que eu tenho garantido aqueles erros, aquelas deformações. Fora disso, as deformações vão piorando. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Ó, 12 norte. Ó, aquilo que a gente viu, né? Tá pegando aqui em cima. Se eu aplicar aqui no. Ó como é que o rio fica totalmente deformado, tá? Então tem que escolher na área que eu estou trabalhando. Então, na área que eu estou trabalhando, vamos voltar lá. Uso 23. Tá? Opa, ele já vem com uma cara na posição que o rio tem. Como todos os arquivos estão georreferenciados, se eu for trazendo camadas aqui para dentro, todos os arquivos têm um sistema de projeção, têm um sistema de coordenada, o QGIS entende e reposiciona. Então, ó, vou abrir umas camadas aqui, adicionar camada. Tem alguns arquivos shapes aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Base cartográfica, 250. A gente também viu que quando nos arquivos em papel, né, nos mapas em papel, não tinha como fazer o Brasil todo numa determinada escala, então tinha que fazer por várias folhas. Com o advento, né, dos bancos de dados geoespaciais, que eu consigo armazenar isso, eu não preciso mais separar em folha, eu já tenho tudo aquilo, eu posso ter aquilo tudo junto. Eu vou chamar um aqui, ó, vamos botar aqui. Cidades, ponto, que talvez não enche tanto. Ó, vamos lá. Adicionar. Então, todas as cidades do Brasil aparecem aqui, mas aparecem georreferenciadas, aparecem integradas, mesmo que sejam arquivos diferentes. Por quê? Porque eu sei qual é o sistema de referência de um, sei qual é a projeção. E o QGIS, se precisar, ele converte. Tá? Vamos ver em qual está cada uma. Eu acho que deve estar na mesma. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver em propriedade, nessas de cidade que eu botei. Eu venho aqui em propriedades, informação, ó, tá em Sirga geográfico, tá? Ok? Então cancela. Deixa eu ver aqui o do Rio de Janeiro. Propriedade, Sirga geográfico, tá? Então eu vou salvar como outro arquivo aqui, esse arquivo do Rio. Vou salvar como aqui, ó. Posso salvar esse arquivo. Propriedade. Exportar. Só que aí quando exportar, eu vou gerar um novo arquivo, tá? Que eu vou dar um nome para ele, que não vai ser mais esse limite. Vai ser, deixa eu ver aqui exemplos. Teste, projeção, Rio de Janeiro. Tá?
E eu vou mudar, tá vendo? O sistema de referência eu posso mudar. Vou botar a UTM aqui, UTM 23 Sul, que é WGS, não tem problema. Vou botar isso aqui e vou dar OK. Aí, o que que acontece? Quando eu crio esse arquivo, ele vai abrir esse arquivo. E aí, o que que acontece? Olha, você está querendo abrir um arquivo que está numa projeção diferente. Transformo? Então, eu posso transformar. Qual que eu vou transformar? Tá? Normalmente ele aparece uns aqui que são desconhecidos, mas ele aparece. Eu vou transformar de CIRDAS. Tá? Eu vou transformar isso aqui tudo para CIRDAS, que é o que está sendo usado. Transformar, ou seja, só em visualização, ele não vai alterar o arquivo. Tá? E ele vai trazer, olha, trouxe na mesma posição que o outro, tá? Mas o sistema hoje facilita muito. Imagina antigamente em que você tinha mapas em diferentes projeções, você tinha que redesenhar o mapa todo, tá? Para poder botar em projeções iguais, para poder botar um em cima do outro. Hoje não. Hoje, com sistemas computacionais, facilitou muito a vida, né? Então, você vai pegar áreas. No caso ali, são iguais, mas porque eu fiz aqui salvei como, né? E eu não preciso calcular, o sistema está fazendo todos esses cálculos por trás, tá? Tudo bem? Mais alguma dúvida que vocês queiram? Não? Vou mostrar só uma. Como eu falei, acho que da outra, eu botei a lista também de presença, tá? Como eu falei da outra vez, tudo você tem uma possibilidade, né, de você automatizar, né? Então, eu sabendo as equações, as funções matemáticas, eu posso otimizar todo esse. Otimizar. Aqui já está otimizado, automatizado, perdão. Já está, mas eu posso desenvolver uma aplicação por algum motivo, uma programação em que eu vou pegar uma base que está em coordenada latitude e longitude, vou transformar ela para o TM para poder juntar com outra, para medir distância, porque não medir distância em latitude e longitude é muito mais complicado. Então, eu vou transformar para o TM. Quando eu transformo para o TM, né, eu vou x e y, eu vou fazer teorema de Pitágoras. Diferença dos coordenadas x ao quadrado, mais a diferença dos coordenadas y ao quadrado, raiz, eu vou ter a distância. Tá? Então, facilita no processo, né, das medições. Mas existe todo um processo, né, de cálculo para isso. Eu não sei se eu botei lá, senão eu posso botar lá naquela área com os livros. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui para vocês terem ideia. PGE Cálculo de Área Terrestre. De cálculos do TM. Um livro tem na biblioteca do IBGE digital, se vocês quiserem também pode fazer o download lá. E é esse livro aqui, que foi feito, peraí, deixa eu ver de quando ele é, de 95, onde se estava ainda muito implantando o sistema de computação, você não tinha um QGIS, sim, o ArcGIS, era aqueles ArcGIS em MaxCAD, que era um software até nacional de digitalização de mapas. Os arcs eram todos em workstation e tudo. E aqui é toda uma forma. Aqui tem as tabulações, para você ver como é que a gente calculava anteriormente. Né? Você trabalhava com tabulação, assim, ó, tá? Em que você tem aqui latitude, né? Latitude 3, 1 minuto, 2 minutos, até 60. Né? Então, se você tivesse 3 minutos, 3 graus, 20 minutos, 32 segundos, você tinha que interpolar esses dois valores aqui, ó, todos esses valores aqui, né? Para poder calcular a coordenada. Então, e era vários cálculos que eu tinha que fazer. Mas existe aqui, para quem quiser, quem gosta de computação, quem gosta de programação, para ter uma ideia, existe toda a formulação para isso. Ou seja, para eu calcular uma coordenada n, eu preciso calcular esses componentes aqui, que isso tem aqui os cálculos. Então, quem gosta, né? Esse arquivo ele explica todos os cálculos, como é que faz no finalzinho aqui, ó. Você tem as formulações. Cadê?
Tá vendo? Para cada um daqueles elementos você tem as formulações aqui para calcular. Mas isso é o que os sistemas fazem. Só se alguém gosta de programar, que pode ser que precise em alguma questão, em alguma atividade, você tem essas formulações, mas o sistema, como o QGIS, como a gente viu hoje, ele transforma isso muito rápido, né? É só com um apply aqui, de novo, fazendo aquela mudança para um UTM bem longe. Se eu dou aqui, vou chegar um pouquinho para o lado aqui, para a gente ver. Vou botar aqui na outra tela. Se eu vou dar o apply, cliquei no apply, ele já recalcula tudo, todos aqueles pontos, ele recalculou e já fez, porque você está dentro de um ambiente computacional. Mas olha só, uma outra questão que seria, poxa, mas se a gente está no computador, por que eu não guardo tudo em coordenadas geográficas? Se discute muito isso. Por que eu não guardo tudo em coordenadas geográficas? Ok, guardar você vai guardar. Seu banco de dados está guardando todas as informações em coordenadas geográficas. Perfeito, sem problema nenhum. Mas a sua tela que você está vendo aqui é uma tela bidimensional. Então, se você, dependendo do que você está trabalhando, ele vai estar aparecendo com muita deformação. Dependendo do que você está medindo, aí, né? Infelizmente essa bodega aqui não está abrindo. Você, quando fosse calcular a área, em vez de ele calcular, né, com essas coordenadas x, y em metro, ele ia calcular como se aquela coordenada latitude e longitude fosse metro. Então, uma área que é 4 mil quilômetros quadrados, ele ia estar calculando com 2,5. Por quê? Porque as coordenadas que estão ali, entendeu? Geográfica, variam muito pouco. Tá? Ou o sistema de projeção, toda a forma de você representar e gerar essas coordenadas, porque ele vai calcular tudo baseado nessas coordenadas x e y. Se você gera coordenadas x e y que não guardem, né, as relações para a área, quando você for calcular em área, vai ter esse erro embutido da área. Tá bom? Ok, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Outra coisa que seria Você interessante, que é postou a importante. lista. Postei. Tá em cima. Tem que olhar a lista Hã? para ver as dúvidas. Depois que eu olhar a lista, eu Entendi. vou ter as dúvidas. Depois que eu A olhar a lista não, lista, vou postar vão aparecer as vou postar dúvidas, hoje. com certeza. Tá, Acho não que vou sim. postar. Tá ok. Lembrando que às terças-feiras, às 4 horas, nesse mesmo link, eu estou à disposição para atender quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá? Uma outra coisa, só para complementar, eu vou voltar aqui para isso aqui. O que acontece? Se, né, é padronizado na UTM, outra coisa, a gente acho que já falou isso em sistema de coordenadas. Toda coordenada ela precisa vir com um sistema de referência. Então, se é latitude e longitude, ela tem que vir com um sistema de referência. Se é CIRGA e se é SAT. Se eu tenho uma coordenada UTM, ela tem que vir também informando latitude e longitude. Ou sistema de referência. Se é SAT, se é CIRGA e assim por diante. Tá? Agora, a UTM traz mais uma coisa. A gente viu que uma coordenada, toda coordenada nesse fuso 22, exatamente aqui nesse meridiano, ela vale 500. Nesse aqui ela também vale 500. Nesse aqui também vai valer 500. Certo? Então você, quando vai ter uma coordenada UTM, tenho aqui um conjunto de pontos de todos os estabelecimentos agropecuários em coordenada UTM do município tal, com algumas informações para a gente fazer uma análise espacial. Ok. Se esse conjunto de coordenadas não vier com o sistema de referência e indicando que fuso ele se encontra, você não vai saber onde ele se encontra. Ele pode estar em 60 posições diferentes no globo. Tá? Claro, sabendo que é Brasil, está entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos. Tá? Por quê? Porque ele tem esse padrão. Sempre as coordenadas vão estar associadas ao meridiano central. Então, quando eu transformo latitude e longitude para x, y ou e e m, né, do UTM, ele vai estar usando como parâmetro o meridiano central. Então, toda coordenada UTM tem que vir acompanhada do sistema de referência, do fuso e se ela é norte ou sul. Tá? Sem isso, não dá para posicionar a coordenada. Bom?
Eu vou botar a lista para vocês fazerem, publico amanhã de manhã a lista, vocês olham, a gente vai ter um prazo para vocês fazerem, para dentro dessas unidades. Eu quero abrir aqui uma outra coisa. Tá? Terça-feira, 4 horas, nesse mesmo link, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Tá? Deixa só ver mais um. Vou fechar isso aqui. Só para a gente ver. Então, a gente fechou essa unidade 2, a parte do conceito. Tá? Na próxima semana, a gente vai começar com a parte de aquisição. Então, a gente vai falar aqui que é um projeto cartão. Como é que a gente começa a construir uma base de dados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre GPS, né, que é um processo de aquisição de dados também. A gente vai falar de sensoriamento remoto, ou seja, tratamento de imagem, que é fundamental a gente trabalhar com imagens satélites para gerar informação. Então, o que é, como elas são, a gente vai fazer mais aulas práticas para isso. Trabalhar com modelagem de dados geoespacial, como é que a gente organiza um dado geoespacial num banco de dados. E, por último, nessa unidade, como é que a gente vai georreferenciar uma informação que, tipo, né, renda básica, nível de mortalidade, ou seja, onde você não tem um elemento específico, como você tem uma cidade, uma escola, uma igreja, assim por diante. Tá? Aqui a gente já vai começar o QGIS, eu vou ver qual é esse problema que está dando o QGIS, mas também depois a gente vai usar fortemente ele no processamento. No final dessa unidade, no meio dessa unidade, a gente já vai começar a pensar na atividade que vai ao longo. Ou seja, a gente vai começar a ter um problema e a gente vai começar a juntar dados geoespaciais para resolver esse problema ou testar uma determinada hipótese. Tá bom? Já a lista está aí, de presença. Tá? Hoje Eu queria tirar uma dúvida. À vontade. Desculpa, só pode soltar o slide lá que está o Brasil com os fusos? Claro, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Esse. Ainda não estou vendo. Onde tem o mapa do Brasil, Não. tem os fusos, os 8 fusos onde o Brasil está inserido. Ele não está aparecendo? Então, peraí, que eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar aqui. Só não está compartilhando. Isso. Eu acabei botando e não compartilhei. Diga. Isso. Olha só. O fuso é essa região entre essas duas linhas cheias, certo?